F38 Electrolux Frost Free. Motor não liga ou o motor não desliga. Ela não gela a parte de baixo ou congela a parte de baixo, enfim. Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando, eu vou falar aqui para vocês, eu tenho um esquemático, isso aqui é para técnicos, tá, pessoal? Você que é consumidor final, você provavelmente não irá entender esse esquemático aqui. Se quiser entender, vamos fazer a assinatura da Tempermac para ficar sabido, né? Mas vamos lá. Então esse vídeo aqui se destina para quem está começando aí na manutenção de geladeira. É o desenho esquemático e eu vou estar comentando aqui dos componentes e os possíveis defeitos. Eu fiz esse vídeo baseado a um assinante do curso que ele precisava ser orientado. Então vamos lá. Bem, a princípio nós temos aqui um desenho esquemático dessa geladeira DF38 e nós temos aqui embaixo o N, que seria o neutro, né? E na parte de cima a fase com a letra F. Poderia ser fase ou fase neutro, isso não importa. Então vocês podem ver que ela entra embaixo aqui e entra lá no pino de cima, como se fosse a tomada de energia da geladeira. Então eu vou fazer o caminho aqui, o caminho da energia elétrica e como é feito o disparo aqui do compressor, tá, gente? Aqui está o compressor, que é o motor. Nós temos as letras R, S e faltou aqui a letra C. Então deixa eu estar colocando aqui a letra C. A letra C significa o comum. O compressor, vocês podem ver que ele tem lá 3 terminais no seu borne, são 3 terminais. O S é de start, é para dar o início ao funcionamento do compressor, depois ele se desliga, né? E o C é o comum. E a letra R é a letra que vai dar o funcionamento do compressor, que vai ficar permanentemente ligado, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui o caminho da energia elétrica, mas antes eu estou fazendo aqui, eu mostrei para vocês o que seria o compressor. Aqui eu tenho o relé de partida, né? Em algumas geladeiras tem um relézinho que dá muito defeito. Esse relé em algumas geladeiras um pouquinho mais novas é um PTC, que é um termistor, que tem ali PTC ou relé eletromagnético, é o caso desse aqui. MV aqui nós temos o motor ventilador, L nós temos aqui a lâmpada, esse R aqui, RDG, que é o resistência de degelo, são 2 resistências, tá, pessoal? A resistência de cima, que é a resistência de degelo da evaporadora, para não deixar ela bloquear. Você sabe que geladeira frost free, de tempo em tempo, ela tem que fazer o degelo automático. Então essa resistência esquenta lá, derretendo o gelo que se forma na evaporadora. E o de baixo é a resistência que fica no duto de ar, né? O ar gelado desce para a parte de baixo, da parte do refrigerador, e se aquilo ali tem uma resistência, que se essa resistência não tivesse ali, ia congelar ali e o ar não ia descer, porque ia bloquear por gelo. Depois nós temos o fusível térmico, que é o responsável por dar segurança na resistência, caso algum defeito que aconteça no timer ou no termostato, né? Mas principalmente no timer. Se a resistência de degelo não desligar por alguma falha do equipamento, o fusível térmico vai abrir. Então ele é um fusível que protege e fica em série com a resistência. Caso ela não desligue por algum defeito, o fusível abre. Nós temos aqui o bimetal, do qual é um sensor que vai estar detectando a temperatura da evaporadora e ela que vai fechar o contato, deixando passar energia para a resistência, vai passar pelo fusível e vai para a resistência. Ok? Timer aqui, o timer é um timer eletromecânico. Esse timer ele tem um motorzinho interno. Esse timer fica girando, tá, pessoal? Esse motorzinho ele é energizado, assim que você liga a geladeira no termostato. E ele fica girando, ou seja, tem geladeira que faz o degelo automático de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Então, a cada 8 horas ou a cada 12 horas, ele muda a chavinha interna dele para alimentar a resistência. Depois essa chavinha volta para a posição normal e a resistência é desligada, ok? E aqui nós temos aqui o termostato, que é o que vai fazer a regulagem da temperatura do refrigerador. Aqui embaixo eu não escrevi, mas nós temos aqui aquela chavinha que fica na porta, botando aqui é onde fica a chavinha da porta. Quando você abre a porta do freezer ou do refrigerador, tem uma chavinha ali, um botãozinho, né, que aciona e desaciona ali a chavinha.
Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer aqui, a gente identificou os componentes. Agora nós vamos fazer o caminho, né? Primeiro eu vou fazer o caminho, deixa eu apagar. Opa, eu fiz besteira aqui. Deixa eu aqui. Eu vou fazer o caminho de uma fase da energia entrando para acionar o compressor. Então, como é que esse compressor é acionado? Deixa eu escolher uma cor aqui. Vou escolher uma cor para fazer o caminho da fase. Então, a fase vai entrar aqui, vai seguir esse caminho aqui, vai chegar aqui no termostato, que é lá o botãozinho que você utiliza para ligar, desligar. Deixa eu abaixar aqui só a coisa aqui, a espessura da caneta. Então, o termostato chegou até o pino 3 do termostato e ele precisa seguir o caminho do compressor. Então, ele tem duas chaves aqui. Essa chave aqui, essa chave está fechada, porque o termostato está ligado. Aí ele vem até aqui assim, sobe, entrou aqui no pino, que seria, faltou eu colocar aqui pino 1, né? Pino 1 do timer, aqui é o pino 4 do lado de cá, aqui é o pino 2 e aqui é o pino 3. Ok? Então deixa eu reduzir mais ainda aqui a espessura, um pouquinho mais. Então vamos lá. Então a energia parou aqui no pino 1. Normalmente, quando ele não está em degelo, essa chave está virado para cá, para a esquerda, né? Então tá aqui, ó, virado para cá. Então eu venho, continuo o meu caminho, vou pular aqui a trilha, vou seguir, vou passar por aqui e vou chegar aqui no relé de partida. Vai passar aqui pela bobina e vai chegar para acionar, quando chega a alimentação nessa bobina, essa parte de cima aqui fecha o contato, levando aqui também tensão aqui para o start. Assim que o compressor funcionar, essa parte de cima desliga, fica só a parte de baixo aqui energizada. Então vocês viram que o caminho para chegar uma fase até o compressor foi esse aqui. Passou pelo quê? Vamos seguir, não passou lá em cima, passou pelo termostato. É necessário que o termostato esteja ligado, entrou pelo pino 3, saiu pelo pino 2. Aí ele saiu do termostato pelo pino 2 e entrou pelo pino 1 do timer. A chave está fechada, porque ele não está em degelo, e saiu pelo pino 4. O pino 4 foi até o relé de partida. O relé de partida liberou tensão, né, para o compressor, mas o compressor ele só vai partir se, claro, tiver uma fase também no comum, ou neutro ou uma fase, não importa. Então vamos fazer o caminho agora da outra fase ou do neutro. Então, ó, aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, o neutro. Então o neutro vem, chega aqui, sobe, vem, ó. Essa peça que tem aqui, que parece uma boquinha, um olhinho invertido aqui, é o protetor térmico, né? Eu vou escrever aqui PT protetor térmico. Então vocês podem ver que nesse momento o compressor vai ligar, porque eu tenho uma fase chegando do lado de cá, ok? Aqui do lado de cá, a parte de cima é desligada depois que o relé parte, e eu tenho o neutro chegando aqui no protetor térmico. Ou poderia ser fase, não importa. Se for 220 vai ser fase, se for 127 seria fase neutro aqui. Então o motor está funcionando aqui de boa. Assim que a geladeira chegar lá na temperatura definida pelo ajuste aqui do termostato, vamos supor que a geladeira ela foi ajustada para desligar quando chegasse a 2 graus. Ok? Assim que a geladeira atingir o 2 graus, ele vai desligar essa parte aqui entre o pino 3 e o pino 2. Ele vai cortar esse caminho que vai para o compressor. Esse caminho aqui, ele vai ser cortado, ok? Então não tem mais esse caminho. Essa chave do termostato aqui seria desligada. Beleza, pessoal? Então o termostato desligou, cortou a corrente aí do compressor. Depois que passar 8,8 ou um 12,12, dependendo do timer, ela vai entrar em degelo. E para que ela possa entrar em degelo, vamos fazer aqui um caminho aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Vamos conseguir apagar assim sem ter que apagar o desenho. Vamos lá, bem aqui eu deixei tão pertinho que talvez não consiga. Ah, apaguei aqui. Então vamos lá. Na hora que ela for entrar para degelo, o que vai acontecer? Passou 8,8 ou 12,12, essa chavinha vai fazer essa ligação aqui, ó. Ele vai cortar essa aqui e vai ligar aqui. Correto? Então vamos fazer o desenho lá de novo do caminho da fase. Então a fase
ela vai vir por aqui, vai descer aqui pelo termostato, ok? Olha, a energia vai estar sempre entrando aqui pelo pino 1 dessa geladeira aqui. Foi, desceu, entrou pelo 3 do termostato, saiu pelo pino 2, entrou pelo pino 1. Só que esse caminho aqui, que ia para o compressor, foi desligado. A chave agora está ligado no pino 2, entendeu? Então a fase vai vir para aqui agora. Não vai sentir o outro sentido para o compressor, vem por aqui. Veio por aqui. O bimetal estiver fechado, ele vai passar pelo bimetal, vai passar pelo fusível e vai estar alimentando aqui as resistências. Só que para a resistência ela ser energizada, ela precisa da outra fase, outro neutro, que é aqui embaixo, aqui vem para cá e sobe aqui e chega aqui nesse exato momento, a resistência está aquecendo. A resistência de degelo e a resistência que fica lá no duto de ar, que vai para a parte de baixo. Nesse momento ela está descongelando lá, porque ela é frost free. Vocês veem que o motor está desligado e ligou agora, foi a resistências, né, de degelo. Para vocês verem que o funcionamento é bem simples. Nós temos esse timer aqui, que hora ele vai estar fechando 1 com 4 ou 1 com 3. E essa parte aqui de baixo, gente, é a alimentaçãozinha do motor, tá? O motor interno do timer. O timer ele precisa girar, tá vendo? Tem um motorzinho aqui que esse motor vai ficar girando. Quando passar 8 e 8, 8 de 12 em 12, ele vai girar essa chave no sentido contrário para ligar o motor de novo, assim que o degelo for feito. Ok? Então vocês podem ver que o funcionamento aí é muito simples. Agora nós vamos falar aqui a respeito de defeitos, né? Então deixa eu ver se eu consigo apagar tudinho aqui sem ter que apagar o meu desenho. Opa, aqui foi. Então vamos lá, só falta eu apagar aqui assim. E a gente vai falar sobre defeitos aqui agora. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Primeiro problema que a gente pode estar discutindo aí. O compressor, ele não está gelando bem a parte de baixo porque está bloqueando por gelo. A evaporadora está cheia de gelo. Normalmente isso acontece por um defeito da resistência aqui queimada. A resistência está queimada. Ou o fusível térmico está aberto, está bloqueando por gelo. Ou o bimetal não está fechando, porque o bimetal está estragado. Ou o timer não fechou esse contato aqui, ó. Ele não virou para cá de 8 ou de 12 em 12 horas. Então o timer está com problema. Então, quando a geladeira não gela a parte de baixo, é porque ela bloqueou por gelo, né? O motoventilador também, se ele der defeito, ele não vai conseguir insuflar o ar gelado para a parte de baixo. Então, o motoventilador também dá problema. Em algumas geladeiras, cria-se tanto gelo devido a um problema da resistência, do fusível, do bimetal, do timer, que o ventilador para porque a hélice bate naquela camada de gelo grossa que cria, né, na evaporadora. Então o ventilador parou porque ele está travado devido à hélice que encostou ali. Se o ventilador parar de funcionar por um defeito no ventilador, vai acontecer isso também. Ela não vai gelar a parte de baixo porque vai bloquear por gelo também. Às vezes isso acontece, né? Porque o ventilador ele faz a circulação do ar quente da parte do refrigerador para a parte de cima, e esse ar quente ajuda, inclusive, para que não crie muito gelo na evaporadora. Mas nós temos aí os mais comuns de dar defeito timer, bimetal, fusível térmico, resistência, são os mais comuns de dar problema nessa geladeira, não gelar na parte de baixo, ou seja, a geladeira está funcionando, só não está gelando na parte de baixo. Como é que você vai saber se é um defeito do sistema de degelo? Simples. Se você conseguir abrir a geladeira e olhar a evaporadora, se ela estiver cheia de gelo, então você sabe que é o defeito no sistema de degelo. Mas se você não consegue, desliga a geladeira, só que você vai demorar um tempão. Deixa a geladeira ali por uns 2 dias desligada, de preferência com a porta aberta. Eu sei que muita gente vai dizer que não tem como fazer isso, mas tudo bem, é só uma dica que eu estou dando, para fazer derreter esse gelo. Se esse gelo todo vai derreter durante esses 2 dias, se a pessoa ligar a geladeira de novo e ela voltar a gelar na parte de baixo, é porque tem um defeito no sistema de degelo. Outra coisa para você verificar se tem defeito no sistema de degelo: atrás da geladeira tem um reservatório lá que fica em cima do compressor.
ele normalmente fica cheio de água. Se aquele chapéuzinho que fica em cima do compressor estiver seco, é porque a geladeira não está fazendo degelo. Então ela não está gelando na parte de baixo porque ela está com defeito no sistema de degelo. Também é um outro método bem simples e prático de você ver se ela está fazendo degelo ou não. E se você está com esse defeito e quiser deixar ela desligada, ela vai voltar a funcionar normal, porém ela vai bloquear de novo, né? Enquanto você não resolver o problema. Então, repetindo, o defeito mais comum que dá para quando a geladeira não gela a parte de baixo são esses componentes do qual eu citei aqui, ok? Agora, quando a geladeira, vamos ver aqui um outro problema aqui que pode causar isso na geladeira. Seria o compressor, um defeito comum, o compressor não está desligando. O compressor, quando ele não desliga, aqui o motocompressor, o que aciona o compressor? Vamos voltar aqui, ó, fazer aqui o sentido aqui da fase aqui, ó. Ele vem, passa por aqui, vai aqui, né? Passa pela chave e vai. Pessoal, se o que faz a geladeira não desligar, ou de repente ela não ligar o motor, o motor não ligou, mas o que ela não desligou, a geladeira não está desligando, ela fica funcionando, né, congelando praticamente os alimentos na parte de baixo. Isso costuma ser um problema do termostato. Essa chave aqui, ela fica colada, levando aí corrente para o motor. O motor só vai desligar depois de 8 ou 12 horas, porque o timer vai trocar o caminho aqui, ele vai desligar o motor somente nesse período de 8 ou 12 horas. Mas depois ele volta a ligar de novo e fica funcionando sem parar. Ok? Então, o termostato, ele pode fazer o compressor ficar funcionando sem parar, o compressor só vai desligar no momento que ele entrar em degelo. Isso vai fazer com que os alimentos que estejam na parte de baixo vai chegar a um ponto até de sair queimando a verdura, a água vai ficar quase que praticamente petrificada, vai congelar tudo por um defeito do termostato. Beleza, pessoal? Um defeito do termostato. Agora a geladeira não liga. Vamos supor que pegou o defeito, o motor da minha geladeira não está ligando, não está funcionando, né? O caminho que se faz, deixa eu apagar isso aqui. Ver se eu consigo, eu fiz um desenho tão bem encostado que vamos lá. Vamos fazer aqui o caminho da geladeira que o motor não funciona. Bem, nós vimos que o neutro está sempre aqui presente no protetor térmico, ok? E o que vai fazer o motor funcionar é a fase, repetindo, fazer tudo de novo aqui, ó. A fase vem, chegou aqui, essa chave tem que estar fechada. Passa por aqui, termostato, fez esse caminho e pum, lá ligou lá o motor. Vamos lá, o motor não liga. Problema, termostato, que ele não fechou essa chave, levando lá a tensão pro motor. O timer, se ele tiver algum problema com essa chave aqui nesse sentido, vai dar problema. O motor não vai partir porque o timer está ruim. E o relé ou PTC com defeito, ele não fechou aqui o contato para dar startar o motor, ok? Então, se o PTC tiver com defeito, ele não vai startar. Quando é defeito do relé, pessoal, ele costuma, o protetor térmico faz até um barulhinho, por quê? Ele vai levar corrente para cá, vai passar pelo relé, na parte do R, mas ele não vai conseguir startar, e o motor vai criar alta corrente, o motor vai fazer assim, ele vai tentar armar, aí o protetor térmico vai fazer um estalinho, tec. Quando isso acontece, é bem provável que o defeito seja o relé ou um PTC com problema. Se vocês estão escutando um estalinho, o compressor tenta armar, dá um estalinho e não arma, pode ser um defeito do relé ou PTC ou o próprio motor mesmo danificado. Nesse caso, você troca aqui o relé e o PTC, se você não tiver multímetro, troca o relé e o PTC. Se o motor partir, beleza, resolveu o problema, né? Agora, trocou isso aqui e o protetor térmico continua fazendo aqueles estalinhos, tec, e o motor não parte, é bem possível que o motor esteja danificado. Então, entenderam? Pegaram essa dica aí para verificar se o defeito é no relé, no PTC ou no motor? É o protetor térmico fazendo aqueles estalinhos. Quando ele faz aquele estalinho, tenta armar e não consegue, então o timer e o termostato estão bons, eles estão enviando tensão para lá. O motor não parte devido a um defeito do relé ou do próprio motor. Ok? Mas preste atenção no estalinho do PTC, do protetor térmico. Agora o protetor térmico não faz barulho nenhum, o compressor não tenta partir, não acontece nada. Aí
ou é o termostato, aí ou é o timer eletromecânico com defeito que não está fechando para ir para o compressor. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aqui vários defeitos de não gelar a parte de baixo por um defeito no circuito de degelo, né? E vimos se a geladeira não desliga o motor e vai ficar congelando os alimentos na parte de baixo. É um problema do termostato. Ou o motor não tenta partir, mas ele faz um estalo. Aí pode ser o relé, o PTC ou o próprio compressor. Agora o protetor térmico não estala, o motor fica totalmente paradinho. Aí pode ser o timer ou o termostato. Sendo que tudo isso que eu comentei aqui, gente, merece uma revisão visual, uma inspeção, né? Uma inspeção visual para verificar se não tem nenhum fio solto, se não tem nenhum conector carbonizado, oxidado, porque isso tudo acontece, né? Essas geladeiras mais antigas, isso pode acontecer. Chega lá, quando você vai ver, tá com um fio lá que soltou, tá com fio carbonizado no conector, tá frouxo o conector. Então, antes de procurar ou trocar alguma peça em específico, faça uma inspeção visual dos terminais da fiação. Tranquilo, pessoal? Então, espero ter ajudado aqui para quem está iniciando aí no conserto de geladeira DF38, os componentes e os possíveis defeitos que essa geladeira pode estar apresentando. Beleza, pessoal? Se gostaram, se puderem dar um like, eu agradeço. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo aí vídeos com dicas de conserto. Um abraço, até o próximo vídeo.